Perfeito. Então, estamos gravando. Muito bom dia a todos. Agradeço por comparecer à nossa reunião, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para o professor Paulo, que ele dará as boas-vindas a todos vocês que, em teoria, estão interessados na formação de novos grupos de trabalho. Professor Paulo, fica à vontade. Maravilha, muito obrigado, Ciro. Antes de qualquer coisa, agora, oficialmente, institucionalmente, bom dia a todas e todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo interesse junto à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e, obviamente, também, agora mais especificamente, em relação aos grupos de trabalho. Pessoal, eu trabalho, por mais que eu seja formado num curso de educação física, né, seja profissional de educação física, licenciado ainda da licenciatura plena, eu trabalho em um curso de medicina, eu trabalho com a área de saúde coletiva. E essa questão de sociedade científica, ela tem uma raiz muito forte em cursos de medicina. Desde os primeiros momentos que o aluno ingressa no curso, ele já tem uma influência, né, de professores, de orientadores, no sentido de procurar a sociedade científica da especialidade a qual ele pretende seguir no seu campo de atuação. E isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque quando a gente fala de sociedade científica, ela tem alguns objetivos muito bem estabelecidos, né? Eu até, se vocês me permitem, eu vou fazer a leitura de uma aula que eu outro dia eu dei, tanto para o pessoal da UFPEL, como o pessoal da UDESC, que a sociedade científica, ela se constitui como um coletivo, né, que se reúne periodicamente com o objetivo de discutir, difundir ideias. É um espaço de formação acadêmica, né, de estímulo à formação acadêmica e à produção científica. É um espaço também que tem como objetivo tornar o conhecimento científico mais acessível e, num quarto ponto, reforçar a importância da área e reforçar a importância da temática, no caso a nossa, a atividade física e, mais recentemente, o comportamento sedentário e as relações que esses dois fenômenos têm para com a saúde. A Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde foi fundada em 2007, nós temos o Ciro como um dos sócios fundadores, então uma sociedade jovem, se comparar com, por exemplo, sociedade de pediatria, sociedade de cardiologia, que são sociedades quase com mais aí de 50 anos de caminhada, mas nas últimas gestões nós temos uma preocupação em primeiro lugar, em aproximar as pessoas, né? Essa já é a minha segunda gestão na sociedade, a primeira como diretor científico, agora como presidente, de aproximar pessoas, de conversar com outras entidades, com outras pessoas, e, obviamente, aumentar o poder de advocacy da nossa sociedade enquanto sociedade, né, que mais bem fala aí, em relação à atividade física para a saúde, junto a órgãos, né, como o Ministério da Saúde, o sistema CREF-CONFEF, os grupos de pesquisa, né, aproximando também, fazendo convite para outras pessoas, né, também vocês podem ver nas lives, nas ações que nós estamos desenvolvendo. Hoje, a sociedade científica, a sociedade brasileira, né, ela conta com uma equipe de mais de 60 pessoas, né, considerando diretoria executiva, conselho fiscal, com colaboradores voluntários e agora vocês, como membros do grupo de trabalho, né, dos grupos de trabalho. Uma condição que foi colocada, né, é que as pessoas se associem, porque a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, ela não é uma organização lucrativa, nós temos o nosso estatuto onde isso está posto. Tá? Eu peço depois que vocês façam uma leitura, procurem aprofundar, né? Não é uma sociedade que visa lucro, e tudo aquilo que entra por meio das associações, por meio dos CEBAFs, né, Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, é a nossa forma de sustentação. Né? Em questão de diretoria, ela tem uma transição bienal, né? Então no final desse ano vai ser votada uma nova diretoria, né? E obviamente que siga o trabalho e que aprofunde ainda mais esse trabalho que a gente vem fazendo em prol
da sociedade científica. E dentro dessas ações, dentro desses tentáculos, né, nós somos muito preocupados com a questão de formação por meio das lives, por meio das ações via YouTube. Temos também o grupo de trabalho. Os grupos de trabalho foram iniciados na gestão passada, liderada pelo professor Alex Florindo, que foi meu supervisor de pós-doc, inclusive. E nós temos alguns grupos em andamento, né, o grupo de mensuração da atividade física e comportamento sedentário, temos o grupo de trabalho de políticas públicas, que o Douglas é um componente, e creio que vai falar um pouco de maneira mais aprofundada, né, no momento dele, e temos também o grupo de ambiente, né, que liderado aí pelo meu amigo, o professor Akira, lá da PUC do Paraná. Esses grupos de trabalho estão em andamento, e vocês agora, né, agradeço muito novamente pela procura, pelo interesse, vocês serão abertos novos grupos no sentido de, em primeiro lugar, aproximar, né, as pessoas que têm interesses em comum em determinadas áreas, e, num segundo lugar, quem sabe até alavancar algumas produções, alavancar algumas comunicações científicas, né, alguns empreendimentos científicos, para que a preocupação de vocês seja entendida também e, quem sabe, até inspirar a preocupação de outras pessoas. Então, acho que, Ciro, eu não sei se faltou alguma coisa na minha fala, né, mas acho que, né, é mais assim, de dar boas-vindas, né, de solicitar que façam as suas anuidades, né, que obviamente que se inscrevam nos canais de mídia da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. A gente tem um trabalho bastante forte, bastante intenso nas mídias rápidas, Instagram, Facebook. Nós temos o nosso site e temos o nosso principal canal de educação, que é o canal da Sociedade no YouTube, né? Lá nós temos mais de 15, talvez até 20 palestras, né, com alguns dos principais nomes da área, discutindo vários temas relacionados à atividade física e saúde aqui no nosso país. É isso, então, né, desejo uma boa manhã, ou manhã, tarde e noite, para quem estiver assistindo assincronamente, e que a sociedade se fortaleça cada vez mais com o trabalho, né, com essa demanda de tempo que vocês pretendem oferecer para nós. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, professor Paulo, eu que agradeço. Não se preocupe se ficou faltando alguma coisa, que na sequência nós vamos conversar, tá? Então, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui que eu vou compartilhar com vocês, para auxiliar a minha fala, embora não precisasse nada disso também, mas acho que fica mais agradável para vocês. Estão enxergando a minha tela? Grupo de apoio? Tá subindo aqui, Ciro. E nós temos também a Revista Brasileira, tá? Me desculpa, Jeffer, o editora-chefe aqui, eu esqueci, temos a Revista Brasileira. Ele não vai te perdoar, mas eu coloquei o símbolo da Revista da Sociedade bem aqui nessa primeira tela. É o nosso canal, é o nosso veículo oficial, né? A nossa revista, que estamos torcendo para que em breve seja indexada pela Cielo, que é uma base de dados bastante importante, né, de bastante influência no nosso continente aqui. Perfeito. Então, continuando com as palavras do professor Paulo, eu faço parte, aliás, já fiz parte de várias diretorias, inclusive desde a diretoria que foi a fundadora da sociedade, e eu posso falar para vocês que a diretoria nunca foi tão grande como está sendo agora na gestão do professor Paulo. Então, existe, de fato, uma grande preocupação em chamar as pessoas para perto da sociedade, entender o que é um grupo de pessoas que estão reunidas em função de um objetivo comum, né, que acredito que é o objetivo de todos nós, que é defender, divulgar as questões que estão relacionadas com a atividade física e a saúde. Então, nesse sentido, nesta diretoria foi criado um grupo, que este grupo sou eu que estou coordenando, que chama de Grupo de Apoio aos Grupos de Trabalho da Sociedade. Então, qual que é a nossa função? A nossa função é auxiliar, prestar até mesmo uma assistência para os grupos atuais e para os grupos que poderão vir a se formar no futuro, como é o caso dessa proposta agora,
né? Porque os grupos estavam meio que abandonados, havia uma distância muito grande entre o que os grupos estavam, de fato, fazendo e a própria diretoria da atividade da sociedade. Então, a ideia da criação deste grupo de apoio é exatamente isso, nós funcionarmos como uma ponte de ligação, né, para que essa relação fosse o mais próxima possível, né. Então, o que é um grupo de apoio? Né, que é o nosso caso, eu que coordeno um grupo de 8 pessoas, né, nós somos um grupo de associados que estamos dispostos a auxiliar outros membros da sociedade a se constituírem em grupos e estreitar os laços entre os grupos existentes e a própria diretoria da sociedade. Então, é isso que somos nós, que nós intitulamos de grupo de apoio. E quem que são, né, essas pessoas? Então, aqui eu coloquei uma fotinho dos 8 integrantes. Então, o André Maia, a Jéssica, que está aqui, a Kate, o Jean, a Letícia, a Miriam, o Samuel e o Timóteo, que muitos de vocês conhecem, até por causa da proximidade que ele tem com os Salafisques, né? Da mesma forma como o professor Douglas, também é bastante conhecido. Então, nós somos essas 8 pessoas, aliás, 9 comigo, né, que estamos dispostos a auxiliar vocês a se constituírem em grupos e também prestar assistência no que for necessário aos grupos que já estão constituídos, né. E, inclusive, nesse esforço, né, que o professor Paulo comentou, nós reformulamos todo o site da sociedade, ele está muito mais dinâmico, muito mais bonito, e estamos criando agora e-mail institucional para todos os grupos de trabalho. Então, vocês vão ter e-mails com o domínio sebasf.org, né, que isso também é uma forma de reconhecer o trabalho de vocês e que vocês se sintam mais respaldados pela própria sociedade. Então, em breve, nós faremos a entrega desses e-mails para os respectivos grupos, né, que estão terminando de ser criados. Muito bem, então, a nossa missão é aproximar associados aos grupos de trabalho e os grupos de trabalho à diretoria da sociedade, como eu comentei com vocês. Então, esta reunião é uma reunião de boas-vindas, né? Na sequência, nós vamos separar as pessoas por interesse, e nós vamos funcionar como se só fôssemos o fermento, né? Nós vamos estimular vocês mesmos a se constituírem em grupos, né? Então, essa definição aqui é uma definição que se encontra no próprio regulamento, que se encontra lá na página da sociedade. O que são os grupos de trabalho, né? São grupos formados por associados que têm como objetivo produzir, sistematizar, fomentar, subsidiar e divulgar temas que são de interesse da sociedade, ou seja, de todos nós mesmos, né? Então, e quem que pode fazer parte desses grupos? Associados, coordenados por um doutor, com experiência e produção acadêmica reconhecida. Então, dentro desses grupos, novos grupos que virão a se formar, né, nós vamos provocar reuniões entre vocês mesmos para que vocês escolham esse representante, esse coordenador, mas ele necessariamente tem que atender a esses requisitos, né? Primeiramente, ser doutor, e segundo, ter produção reconhecida naquele assunto específico do grupo que vocês estão querendo criar, né? Então, e o que nós desejamos, né, como sociedade, inclusive está posto nos nossos regulamentos, preferencialmente que esses grupos tenham paridade entre homens e mulheres, não que tenha que ser uma condição, né, mas a representação feminina, ela é muito importante e desejável, e nós queremos que assim aconteça. Nós também queremos que todas as regiões do país fiquem representadas, e por sorte de todos esses candidatos que preencheram o nosso formulário, nós temos representantes de todas as regiões do país. Então, a ideia é que nós fiquemos melhor representados. E existe um número de integrantes mínimo, né, que, como o próprio nome diz, é mínimo, mas nós podemos ter, dentro da proposta de cada grupo, praticamente número ilimitado de integrantes. Isso vai depender da organização interna de cada um dos grupos. Se estão dispostos a aceitar mais ou menos pessoas
dependendo dos projetos nos quais vocês queiram se envolver. Aqui eu fiz um print da nossa página, que a maioria de vocês acredito que deve conhecer, né? Então, na aba institucional, você procura por este estatuto e documentos, e lá você vai encontrar o regulamento dos grupos de trabalho, que, se for necessário, nós explicamos para vocês. Isso não tem problema nenhum. Muito bom. Então, quais são os passos que devem ser seguidos? Primeiramente, vocês, candidatos, precisam se organizar em grupo, eleger um coordenador, elaborar um plano de trabalho, preencher os formulários que se encontram lá na página da sociedade e encaminhar essa proposta para a diretoria. E como eu comentei com vocês, nós vamos funcionar como um fermento, né, para auxiliar vocês nesses passos todos, né. E o que um grupo de trabalho faz, né? São muitas coisas que os grupos fazem ou podem fazer, né? Por exemplo, escrever artigos, organizar cursos, montar seminários, simpósios, oficinas que podem ser presenciais ou EAD, né? E como vocês devem ter também notado, né, praticamente nos últimos 2 anos, tudo tem sido à distância, por causa da pandemia, e por causa que também isso representa uma redução de custos bastante grande, né? Um evento de sucesso e que serve de exemplo para nós foi o Regional Centro-Oeste, que foi celebrado neste ano, né? Deveria ter sido celebrado ano passado, mas por uma série de motivos não foi possível. Foi um sucesso completo, né? Um evento em que eram esperadas 500 pessoas, tiveram praticamente mais de 2.000 pessoas. E foi um evento de altíssimo nível. E isso graças aos recursos tecnológicos. Isso graças à possibilidade de pessoas que não poderiam viajar, né, puderam acessar esse evento. Então, nem tudo é negativo durante a pandemia, né? Nós temos, assim, muitas coisas que têm funcionado para melhor, e nós temos que nos apropriar dessas tecnologias e tentar desenvolver os nossos trabalhos da melhor forma possível, fazendo uso desses recursos. Então, tudo isso é possível e os grupos de trabalho podem se envolver nesses assuntos como um todo, né? Então, quais são os grupos que estão atualmente em funcionamento? São esses 3 que estão colocados ali. E agora nós temos como representante aqui o professor Douglas, que é do Grupo de Políticas Públicas, o professor Akira, que é o representante, aliás, o coordenador do Grupo em Ambiente e Atividade Física, e o professor Jeffer, que é o coordenador também do Grupo de Mensuração da Atividade Física. Então, os nossos 3 grupos que atualmente estão em funcionamento estão representados nesta reunião aqui, e se quiserem na sequência também poderão fazer uso da palavra. Muito bem, nós tínhamos feito uma discussão interna entre o grupo de apoio, de quais seriam as temáticas, quais são os assuntos que estão faltando e que poderiam ser bastante relevantes na história da sociedade. E nós chegamos à conclusão de que esses 4 assuntos que estão colocados aqui, e inclusive vocês se candidataram para um desses grupos, né, são esses que estão aqui. Então, nós sentimos necessidade de um grupo que trate da atividade física na atenção primária, saúde, um outro grupo que trata da atividade física na escola, e eu já vi também aqui que tem pessoas que têm conhecimento para abraçar essa causa, que estão aqui no grupo de candidatos. Um outro grupo que trata especificamente da atividade física e Covid, né? Como é do conhecimento de vocês, muitas pessoas que foram acometidas pela Covid vão ficar com sérias sequelas, e elas vão precisar de tratamento de longo prazo. Então, acho que um grupo bem interessante seria esse grupo específico de Covid-19. E também nós sentimos necessidade de alguma forma, a sociedade poderia prestar, diríamos assim, até assistência para os próprios cursos de formação em educação física, né?
no sentido de qual a melhor forma de formar esses profissionais em atividade física e saúde. Então, isso talvez seja uma coisa que está faltando e que nós podemos avançar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, voltar para a minha apresentação. Muito bem. Como é que funcionará esse nosso grupo de apoio? Então, nós faremos reuniões com cada um dos prováveis novos grupos. Então, essas 8 pessoas que eu comentei com vocês no início serão divididos, né? Talvez 2 para um grupo, 2 para outro grupo, ou mais, ou apenas um, não sei, mas pelo menos um de nós estará com vocês. Nós vamos auxiliar vocês na elaboração da proposta, e como eu comentei com vocês, a nossa função, a nossa missão é fazer essa ligação entre o grupo e a diretoria. E estamos todos aqui muito bem dispostos, com muita vontade de auxiliar vocês nessa proposta que estamos colocando aqui. Então, sejam todos bem-vindos, e eu coloquei de propósito essa figura ali, né, porque ela é tipo um quebra-cabeça, mas para a constituição do tudo, nós precisamos das partes, e cada uma das partes é muito importante, né? Se ficar faltando qualquer uma dessas partes, o conjunto não está completo. E é isso que trata uma sociedade, né? Somos um grupo de pessoas muito bem estruturado, muito bem organizado, mas todos estamos reunidos em função de um objetivo maior, né? Que a própria divulgação e a produção do conhecimento em atividade física e saúde. E eu paro aqui a minha apresentação, né, seguindo a programação. Nós reservamos aqui um espaço para o professor Douglas, que já tinha se prontificado, inclusive para fazer um relato, né, de um dos grupos mais antigos da sociedade, até para que vocês que são novos tenham uma ideia de como tudo isso funciona. Professor Douglas, fica à vontade. Olá, Ciro, bom dia a todos e todas. Vou cumprimentar o Ciro, cumprimento todo mundo, estou muito feliz de poder ver muitos colegas de outras jornadas, né? Até eu e o Evaldo chegamos um pouquinho atrasado, que a gente estava numa outra reunião, aí, enfim, por culpa do Akira. Então, as nossas redes aí estão bem conectadas, e fico feliz também de poder, obviamente, interagir com quem eu não conheço ainda, bacana, e me coloco à disposição. Bom, o que acontece, né? Eu vou contar um pouquinho a história, para não tentar ser muito longa e ficar de olho aqui no relógio para não passar do tempo, mas assim, o GT de Políticas Públicas, ele começou na gestão passada, como o Paulo já disse, né? Mas ele tem um histórico que precede os próprios GTs, porque eu e o Leandro Garcia ainda trabalhamos com o professor Alex Florindo, enfim, no GEPAF, né, que é o líder do grupo ali, fundou em 2007. E em 2014, nós começamos, via GEPAF, e também os membros da própria sociedade, a interagir com o Ministério da Saúde, tentando aproveitar o lançamento do guia alimentar a população brasileira, dizendo o seguinte: pô, a gente tem um guia bacana, foi um processo bem interessante, a gente tinha uma interlocução com a professora Patrícia Jaime, que é da Faculdade de Saúde Pública, que liderou também a criação do guia, foi uma das líderes, né, da construção do guia, e a gente conseguiu provocar uma reunião para discutir, bom, vamos fazer um guia de atividade física, é hora, né, aproveitar o bom impacto que o guia alimentar já tinha tido até para o seu lançamento, enfim, a pressão da indústria para barrá-lo, toda essa história, e a gente começou a fazer essa interlocução. Aí, nesse momento, em 2014, conseguimos até planejar um pouco uma próxima reunião. À época, se não me falha a memória, o Rodrigo Reis, acho que era a gestão, né, do Rodrigo, e essa coisa desandou, por N motivos, né, porque não era o momento, tal, mas assim, a gente ficou nessa militância de 2014, tentando fazer uma tentativa de que a gente pudesse ter um guia nacional. E aí, no momento da gestão do Alex, fazendo um pulo bem elástico aí, né, foi quando eu fui convidado a assumir o GT de Políticas Públicas. Eu trabalho com o Leandro em outras frentes aí também, então convidei o Leandro para dividir a coordenação. Foi aí que a gente constituiu o GT de Políticas Públicas, assim como foi provavelmente convite para o Jeffery, para o Akira, foi nessa época que a gente constituiu esses GTs.
E nós seguimos nessa militância, na verdade, de tentar, de alguma maneira, fazer com que esse guia saísse do papel. E aí uma posição muito pessoal, que também acho que os colegas do GT têm, né, é que a gente tem o direito, como pessoa física, mas também fortalecidos por uma representação de uma sociedade científica, de cobrar e fazer isso que a gente chama de, eu chamo de incidência política, né, de fazer a frente, de cobrar as coisas aconteçam que nos têm interesse, porque de alguma maneira a gente, e acredito que muitos de vocês também são incomodados com a questão das nossas produções, né, sejam elas em qualquer área, a gente produz para melhorar a vida da sociedade. Só que às vezes a gente não tem tempo para fazer essa ligação entre que a gente produz academicamente um artigo científico e participar de consulta pública, de reunião, e demandar vereador, demandar prefeito, secretário. Então foi nesse aspecto que a gente achou que um GT de políticas públicas poderia também fazer esse papel. Além de produzir coisas, também fazer incidência política na ponta, de fazer com que as evidências científicas, a parte delas, pudessem, de alguma maneira, se concretizar do ponto de vista de produção, de ação na realidade, né? A gente começou esse processo de incidência, pelo tempo que vocês estão observando que a gente não tem uma questão partidária, né? Obviamente que a gente começou lá em 2014, seguiu martelando, enfim, com quem estava na gestão, no sentido de ter esse espaço, de ter um guia. Quis o destino que no momento desse governo, o qual a gente obviamente quer declarar aqui que a gente não concorda com as ações, obviamente, que têm sido dadas, né, durante esse governo para a área da saúde, mas o destino quis que nesse momento se criasse uma coordenadoria ali de atividade física. E acho que, assim, sendo muito de maneira resumida, né, talvez todo o trabalho que o GT de políticas públicas fez ao longo desse período, antes de se constituir com gestão, um grupo de trabalho, né, é que na criação da coordenadoria do Ministério, quando se pensou em fazer o guia, como acho que muitos de vocês acompanharam, estou com colegas aqui do GT de adultos também do guia, enfim, o professor Pedro Alau foi convidado para liderar e no primeiro momento que isso aconteceu, o Pedro convidou eu e o Leandro para compormos o GT de científico, né, do guia para o Ministério da Saúde. Então acho que a militância nossa desse tempo, obviamente, também acho que pela participação que a gente tem na área, enfim, acabou culminando com esse, não vou dizer coroamento, porque a luta continua, vamos dizer assim, né? Mas a gente acabou participando, então, da construção do guia como pessoa física, né? Não foi o GT que foi convidado, mas os dois fundadores ali do GT de Políticas Públicas ocuparam o espaço do Comitê Científico do guia. Então, acho que isso, assim, fazendo saltos muito largos, né, esse é um pouco o histórico do que a gente entendia que era uma missão de um grupo interessado ali de impactar as políticas públicas, seja enquanto um grupo de pesquisa e depois alçado a um GT de uma sociedade científica, reforço que a gente tem legitimidade, pelo menos a gente entende assim, né, todos nós aqui temos legitimidade nas nossas áreas, e temos legitimidade de cobrar o poder público que ele faça ações que tem que fazer. Então, obviamente que nem tudo que a gente quer acontece no campo político, mas acho que a gente tem legitimidade de cobrar, de pedir, de apoiar, de criticar quando necessário, enfim. Então, eu acho que um pouco assim, do como eu vejo o GT de políticas públicas, foi esse caminho. Agora, falando especificamente assim no miúdo, né, então isso acho que é o grande marco. Assim, hoje a gente tem, obviamente, muitas pessoas da própria sociedade participando de vários trabalhos, né, financiados pelo Ministério da Saúde, seja pelo CNPq, seja pelas cartas acordos com a Organização Pan-Americana da Saúde. Então, acho que é um pouco a militância, não do GT, mas assim, de toda a sociedade ocupar esse espaço, que eu digo é legítimo. Obviamente que existem outras sociedades científicas que também têm legitimidade. Eu acho que isso também... Eu participei já de outras gestões da sociedade como conselheiro fiscal, e o Paulo, que não tem muito juízo, me convidou para ser o vice-presidente, e a gente está, enfim, nessa militância de contribuir com a área. Eu fui já presidente da ABNEFES também, que acho que até eu sugeriria para o GT de formação profissional que vocês resgatem a ABNEFES aí para voltar a exercer um papel de liderança também nessa área de formação, né? Acho que está um pouco adormecido. Mas, enfim, então, acho que eu conheço o Paulo de outros carnavais também, mas a gente sempre fala muito isso, que a nossa função é construir pontes, né? Não é construir muro. Então, acho que a gente
Também o GT, eu tenho provocado o Paulo, e a gente tem uma boa parceria, e toda a diretoria com o Ciro, enfim, com os outros colegas aí também, de construir pontos. Então, eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu produzir, por exemplo, um documento com o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que a princípio parece falar, pô, mas são duas instituições que não tem nada a ver, assim, a gente não está focado no que não tem a ver, a gente está focado no que a gente tem de sinergia. E não é possível que a gente não consiga estabelecer um ponto de sinergia com qualquer outro ser humano, qualquer outro grupo, né? Então, acho que é um pouco essa visão que a gente tem conduzido o GT de políticas públicas e que nessa diretoria também. Então, acho que, assim, tem um espaço, né? O foco não é falar de todas as ações, mas a gente teve recentemente um seminário organizado pelo Jeffrey e Priscila para discutir a revisão de artigos, enfim, quer dizer, tem uma série de ações que desmistificar um pouco assim que a sociedade é da diretoria, né? A sociedade é dos postos, né? Então, assim, quanto mais gente estiver participando em coisas legais, bacana. Eu estou colocando aí no chat, só para não gastar tempo de falar o nome de todos, mas dizer então que o GT hoje está constituído dessa maneira, com a liderança da Camila e do Paulo. Eu continuo como participante. Uma estratégia, acho que bem acertada, que a gente acabou usufruindo, né? É que na primeira gestão do GT, a gente tinha o Paulo Guerra como ponto focal. Então, também uma sugestão é que, acho que hoje a gente tem o grupo de apoio que o Ciro lidera, então ter esse ponto focal entre o GT e a diretoria é fundamental para facilitar a comunicação, porque obviamente não dá para a gente participar de todas as reuniões, né? Eu mesmo teria interesse de participar de outros GTs aí, mas a agenda a gente não dá conta, né? Então, acho que estabelecer essa comunicação com um ponto focal entre GT, e aí eu queria dizer que a gente sempre teve autonomia, eu sempre comuniquei a diretoria desde a gestão do Alex, e mesmo estando na diretoria, eu levo as questões do GT para nossa para compartilhar, mas nunca tive uma demanda do tipo, isso você não pode fazer, ou isso você pode fazer. Então, acho que isso é um ponto também importante, né? Obviamente que essa autonomia é conquistada, mas eu não vejo também a diretoria atual, e espero que nenhuma outra esteja para cercear qualquer trabalho de um grupo de apoio, né? E acho que agora a gente está até mais facilitado com o grupo que o Ciro lidera, de pessoas que se voluntariaram para trabalhar. Fico muito feliz de ver a Letícia, vou dizer o nome dela que eu estou vendo ela na telinha aí, porque é uma pessoa que se voluntariou, eu acompanho um pouco o trabalho dela já há algum tempo, e são assim, o Jean, outras pessoas que também não tem nada para fazer, se colocam à disposição de trabalhar voluntariamente em prol de uma sociedade, então isso é muito legal. O nosso GT, ele funciona da seguinte maneira, desde o início nós temos reuniões mensais, a gente, acho que é uma estratégia interessante, a própria sociedade funciona assim, né? A gente tem reuniões semanais, em dia fixo, horário fixo. Então, acho uma dica que eu poderia dar, se vocês puderem ter um dia fixo para uma reunião. No caso do nosso GT, a gente se reúne na última sexta-feira de cada mês, às 13 horas, das 13 às 14. Obviamente que depois troca figurinha, a gente não tem grupo de WhatsApp, tá? Não nos rendemos a um grupo de WhatsApp, a gente troca figurinhas por e-mail, e se precisa com um WhatsApp aí para cada um, no privado mesmo. A gente fez uma ação nessa busca aí do guia, que era o foco, né? A nossa missão era fomentar o guia. Não vou dizer que o guia nacional aconteceu só por causa do GT, mas a gente ficou na rabeira disso e acho que teve uma participação importante. Uma das produções que a gente fez há um tempo atrás foi fazer uma consulta para uma rede ampla, e eu me orgulho de dizer isso, que a gente conseguiu mais participantes na consulta do nosso GT do que o Ministério conseguiu para a consulta do próprio guia. Nós tivemos a participação em torno de 600 pessoas, a consulta que foi feita pelo Ministério para o guia, né, que está pronto, mas não está lançado, infelizmente, reuniu 300 pessoas, nós reunimos o dobro de pessoas, né? Então, assim, esses documentos que a gente produziu, a gente organizou palestras não, seminários, né, com o representante do governo anterior, né, também que tratava da tema atividade física, a professora Daniela Cruz, enfim, discussão com a sociedade. Então, a gente foi fomentando essa discussão do guia, trouxemos um ator também que eu acho que é importante, que foi o CONFEF nessa discussão. Então, uma coisa que a gente tem procurado fazer é unir pessoas que pensam diferente, inclusive. Acho que para o GT de Políticas Públicas isso é fundamental, porque a gente trabalha com articulação e não dá para articular só com amigos, né? E é uma coisa que a gente também acredita, que a gente não precisa concordar com tudo, eu acho que os GTs não precisam, tem mais que ter divergência e chegar a um consenso, obviamente, né? Então, reunir diferentes.
Me orgulho também, acho que o Ciro vai concordar, que muito do estatuto, não vou chamar estatuto, né, o regimento dos GTs, a gente participou ativamente revendo e contando também um pouco a experiência do próprio GT de políticas públicas. Então, por exemplo, essa paridade de gênero, regionalidade, e uma coisa que a gente procurou fazer no nosso GT foi envolver aluno de graduação. Então, a gente não tem agora, mas nós tivemos quase durante todo o tempo do GT pessoas em diferentes níveis acadêmicos. Então, a gente acredita que essa troca também geracional aí, ou de, não geracional necessariamente, porque a idade não quer dizer o ponto acadêmico que a gente está, né? Mas de alguma maneira, assim, pessoas que estão na graduação, no mestrado, numa pós-graduação, ou no doutorado, enfim, ou que já são formados, enfim, então isso também foi uma coisa que enriqueceu. E a gente tem uma pessoa do nosso grupo, que é a Jaqueline, que é psicóloga. Então, eu não sei quanto que a gente tem de outros profissionais da nossa sociedade, mas é uma militância também que não vem de agora, né? A gente tem mais pessoas de outras áreas profissionais no GT. Quando nós criamos, assim como o Jeffery e o Akira, a gente não tinha um regimento a ser seguido, né? Então também isso acho que é fruto da construção de longo tempo. Bom, a gente, eu estou de olho no tempo aqui, acho que em 2 minutos eu acabo. Então a gente tem essas reuniões mensais, a gente tem a coordenação, ela foi sendo trocada, eu fui coordenador, depois o Leandro, eu e o Leandro saímos da coordenação, assumiu a Camila e o Paulo, a gente tem feito esse rodízio mais ou menos a cada ano, enfim. A gente tem também, nós abrimos um edital, então a gente já há um tempo atrás nós abrimos o convite para os associados entrarem no GT, antes de ter, obviamente, o regimento, né? E foi uma coisa bem interessante, nós abrimos também um edital de voluntários, também para fazer uma atividade ali específica, enfim, e a gente teve sempre acolhimento, o que está reverberando agora, né? A gente tem os voluntários das mídias sociais, os voluntários para os GTs, então a gente se surpreendeu positivamente de quantidade de pessoas que estão a fim de ajudar, né, de ficar um tempo da sua agenda voluntariamente por uma causa que é a manutenção da sociedade brasileira. Agora, na própria organização do Congresso Brasileiro também, eu sei que isso não é um ato só da nossa sociedade, né? A maioria das sociedades vivem de trabalho voluntário, né? A própria diretoria da sociedade é voluntária, a gente não tem remuneração para isso, acho que como todos vocês imagino que saibam. E assim como nós também na liderança dos GTs não temos nenhum benefício a não ser o aprendizado, a troca e fazer as inserções que a gente acredita serem as melhores, seja com uma produção, seja com uma incidência política, como que é mais o nosso caso. Então, acho que em linhas gerais, para ficar no tempo, é isso. A gente tem trocado experiências bem interessantes, assim, e agora uma última ação, que é a bola da vez, ou as duas últimas para fechar minha fala, é que a gente demandou a organização do Congresso com um curso de políticas públicas, né? E aí não foi um curso para falar assim, vamos criar um curso para o Douglas ou o Rodrigo, vou dizer assim, que são os mais velhos do grupo, né, para poder ter espaço no Congresso. Pelo contrário, o curso vai ser dado por 2 pessoas que nem são do GT, mas a gente tentou ocupar o espaço da organização, colocando que o GT tinha interesse de fazer um workshop, e a gente está planejando agora um seminário para discutir também a formação de políticas públicas, né, para a área de atividade física. Então, do ponto de vista do GT, a gente deslocou, a gente está com o curso dentro do Congresso, mas nós vamos fazer um curso depois posterior, ainda este ano, para também voltar à discussão das questões de políticas públicas, sempre com a perspectiva, né, de produção acadêmica, mas também da questão da incidência, né, quer dizer, como nós, como sócios de uma sociedade brasileira, podemos impactar as políticas públicas, seja do nosso vereador, de onde a gente reside, ou de um ministério, né? Então, acho que é um pouco essa perspectiva. É importante que a gente tenha, em algum momento, a preocupação também de impactar com tudo que a gente sabe, que as políticas públicas sejam mais efetivas, enfim, mais aliadas à própria, vamos dizer assim, às evidências científicas, que não é um caminho fácil, né? Se fosse fácil, as coisas estariam bem diferentes, né? Então, acho que é um pouco isso. E obrigado pelo espaço, Ciro. E aí, obviamente, fico à disposição depois para trocar experiências aí com os novos grupos, enfim, que a gente tenha mais oportunidade para interagir também, porque acho que os trabalhos, a gente pode criar sinergia, né, entre os GTs. Então, se vocês forem fazer qualquer ação de incidência política, contem com o GT de políticas públicas, que a gente vai ter o maior prazer de poder interagir aí com vocês também. Obrigado, Ciro. É isso. Muito obrigado, Douglas. Olha,
se eu fosse o candidato aqui, você teria me esclarecido todas as minhas dúvidas, né? E você sabe que pode contar também com as mídias sociais da sociedade, sabe que pode contar com o grupo de apoio que somos nós. Então, a ideia é essa mesma, é sinergia, né? Todo mundo ajudar todo mundo e nós levantarmos a sociedade, porque a sociedade somos nós. E se nós não colocarmos o ombro, a sociedade vai terminar ou vai cair. Então, muito obrigado, professor Douglas, agradeço muito a sua participação. Eu não sei se o professor Jeffer ou o professor Akira querem trocar uma palavrinha, não são obrigados, e não tem que também, né? Mas se quiserem, o momento é agora. Ciro, só vou dar uma mensagem rápida aqui para o pessoal. Sei que tem vários colegas aqui que têm interesse em participar, e a ideia é a gente incluir todos que tiverem interesse nos próximos meses aí. Só queria dar uma atualização para o pessoal que não conhece. O grupo de trabalho em ambiente e atividade física segue exatamente essas normas e diretrizes que a sociedade tem proposto aí para nós, né? Mas, obviamente, que a gente está num grupo reduzido até o momento, e a pandemia aí agravou a nossa falta de tempo para gerenciar e organizar o tempo, e organizar o grupo. Mas, em breve, aí, a gente já vai estar entrando em contato com todos que tiverem interesse, que já comunicaram à sociedade. Então, aqueles que, por algum tempo, têm aguardado, aí eu vou pedir um pouquinho mais de paciência só, mas acredito que em julho a gente já começa a entrar em contato para voltar a organizar as reuniões que até o ano passado ocorriam de maneira mensal também, de maneira muito similar com o que o Douglas comentou, mas que por excesso de trabalho, volume de trabalho e má gestão do tempo, a gente não conseguiu dar continuidade. Mas só para comunicar que a gente tem um grande carinho pelo grupo e pretende mantê-lo ativo, inclusive com o auxílio aí de todos que tiverem interesse. Então, queria agradecer o interesse de todos que demonstraram e só comunicar que a gente vamos conseguir manter, vamos adiante aí, tá? E eu queria aproveitar e agradecer pelo suporte que a sociedade tem dado aí para que a gente possa manter essas atividades. Obrigado, professor Akira, e eu me coloco à disposição. Aliás, acho que eu vou ser o link de vocês com a diretoria, até por uma questão da proximidade que nós temos pessoal, né, e histórica. Obrigado, Akira. Professor Jeffer, gostaria de falar alguma coisa? Vou dar uma palavrinha também, dentro do possível. Então, bom dia a todos, né? Agradeço aí a oportunidade de falar sobre o GT. Então, parabenizar a sociedade pelo apoio e suporte que tem dado, né, aos grupos de trabalho. O professor Douglas já bem colocou, né, que isso foi uma iniciativa já da gestão passada, mas que a gente, em conversa, né, com a nova gestão, recebeu todo o suporte para dar continuidade às nossas atividades, e, né, a gente tem tido aí alguns avanços dentro do nosso grupo de trabalho. Hoje nós temos 11, né, participantes, integrantes, até esses que acabei de colocar aí no chat. Temos nos reunido quinzenalmente, isso na medida do possível, né? Às vezes a gente acaba tendo muito trabalho e, por, né, falta de tempo, a gente acaba postergando um pouco as reuniões, mas, né, nos últimos tempos temos feito reuniões aí quinzenais, e na atualidade a gente né, já fizemos um workshop a pedido, né, da sociedade em 2019. O ano passado, por ocasião da pandemia, a gente teve, né, algumas dificuldades aí para continuar algumas atividades que a gente vinha desenvolvendo, porque vários integrantes, né, ficaram muito atarefados, né, sendo tudo aí de maneira virtual. Então a gente acabou retomando muito das questões esse ano. E aí a gente está trabalhando no mapeamento, né, remapeamento dos grupos de pesquisa em mensuração da atividade física e comportamento sedentário. No congresso de 2019 foi apresentado, né, um mapeamento que a gente tinha na época,
e agora nós estamos atualizando esse mapeamento. Temos um outro artigo de revisão sistemática, então, são produtos que já estão sendo gerados aí com o trabalho do nosso GT. O Paulo havia entrado em contato há 2 meses atrás a respeito, da possibilidade de inclusão de novos membros, e assim como a professora Kira colocou, nós hoje temos 11 integrantes, mas já tem sinalização de que alguns vão precisar sair, e a gente está só terminando essas atividades para poder pensar na inclusão de novos membros, porque como nós estamos trabalhando aí com revisão sistemática, então estamos ali em pares, se entrar alguém agora vai acabar ficando isolado nas atividades. Então a gente está terminando essas atividades e assim que possível também nós pretendemos incluir aqueles que têm identidade com esse tema, que é a mensuração da atividade física e comportamento sedentário. Então, mais para frente aí também entraremos em contato com os interessados. Tá? Então, agradeço aí a sociedade e aí ficamos abertos aí para o pessoal que tiver interesse depois de poder também fazer parte do nosso grupo de trabalho. Muito obrigado, professor Jeffer. Pode contar com o nosso apoio também, sempre que você precisar, estamos aí. Mas isso é uma coisa que nós temos muito clara, Cada grupo ele é independente, tem a sua organização interna própria, tem seus cronogramas, tem seus trabalhos, e em momento algum nós vamos interferir nessa dinâmica que é característica de cada grupo. Então, fiquem muito à vontade. Agora nós estamos focando especificamente nesses novos grupos. Então, vou passar a palavra para o professor Paulo para fazer o encerramento, logo depois eu fecho a gravação, e nós podemos continuar conversando fora do ambiente gravado. Professor Paulo, fica à vontade. Maravilha, Ciro, parabéns pela explanação, Douglas, Akira e Jeffer. Esses são alguns dos esforços inerentes a essa gestão, não é uma gestão do Paulo, não é uma gestão do Ciro, não é uma gestão da diretoria, é uma gestão de todos e todas aqueles e aquelas que fazem parte voluntariamente desse contínuo. A nossa missão, como bem Douglas falou, é de agregar as pessoas, até pessoas que pensam, que observam o fenômeno e estudam o fenômeno de uma maneira ou de uma terminologia até diferente da nossa, mas enquanto produtores de conhecimento, pessoas que têm uma responsabilidade social, principalmente nesse momento que a ciência vem sofrendo um grande ataque, o conhecimento científico é constantemente atacado. Acho que é nossa missão de nos aproximarmos. Douglas falou do CBCE, mas também fizemos aproximação com a Sociedade de Biomecânica, com a SOBAMA, que é de atividade motora adaptada, entre outras pessoas, entre outros coletivos até suprapartidários, pessoas que até então nunca tinham tido a oportunidade de conversar. Então é isso, e o grupo de trabalho é uma das formas também das pessoas se aproximarem, que tem ideias em comum. Às vezes a gente conhece um determinado pesquisador, tem um respeito, tem um carinho, mas nunca conheceu a pessoa pessoalmente. Então os grupos de trabalho também são uma forma desse tipo de aproximação. E é nesse sentido que eu faço a finalização aqui, Ciro? Agradecendo você, especialmente, é um cara que eu sempre chamo, que é um dos pilares, da gestão, é um sócio fundador, é um cara que eu tenho um profundo carinho, uma profunda amizade, de liderar essa turma dos colaboradores e colaboradoras voluntárias. É uma turma que está a fim de trabalhar, e eu também fico muito lisonjeado de poder estar com vocês, os colaboradores voluntários aqui da sociedade. E dentro da medida do possível, vamos nos organizando para fortalecer esses grupos e fortalecer a sociedade, seja ela pelo grupo de trabalho, seja pela Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, seja pelas ações educativas, seja pelas aproximações, porque o desenvolvimento da nossa área, enquanto campo de produção acadêmica e de formação de recursos, passa por esse tipo de ação. Muito obrigado, uma excelente terça-feira para todos e todas, e nos vemos em breve, Espero que possamos nos ver o quanto antes possível presencialmente, se não, nos vemos nas atividades e no Congresso Brasileiro de Atividade
em novembro, né, liderado pelos amigos e amigas da Universidade Federal do Amazonas. Perfeito, muito obrigado, professor Paulo. Então, na sequência, na próxima semana, nós vamos convidar cada um dos subgrupos por assunto de interesse. Então, fiquem aguardando a nossa comunicação. Nós faremos reuniões por grupos. E, neste momento, estou interrompendo a gravação.